Graça e paz em nome de Jesus. Queria deixar aqui umas palavras gravadas, já que temos esta ferramenta. É uma oportunidade de espalhar a palavra de Deus. Jesus disse: "Ide por todo o mundo, pregai o Evangelho a toda a criatura, todo aquele que crer será salvo." Há uma passagem em parte enigmática quando Jesus disse, a palavra de Deus diz que o Evangelho será pregado a toda a gente e então virá o fim. Foram palavras de Jesus em Mateus, versículo 24. Há uns 10, 20 anos atrás, ou 30 anos, quando eu me converti, consagrei a minha vida a Cristo, nasci de novo e decidi segui-lo, servi-lo e conhecê-lo mais como a razão da existência, dizendo e confessando que Ele é tudo aquilo que Ele disse que era. Ele é o Filho de Deus, Ele é o Salvador, e ao nos aproximarmos agora da Páscoa, Ele pagou o preço pela salvação da humanidade, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. E esta frase de Jesus, quando está a falar aos discípulos, no capítulo 24 de Mateus, sobre os sinais da sua vinda. Há muitos sinais a acontecer. Eu não ia falar agora sobre isso, mas vem a talho de foice. São os terremotos, são as guerras, rumores de guerras, as pestes. Mas ele diz assim, mas o grande sinal antes da sua vinda, ele diz assim: o Evangelho será pregado em todo o mundo e então virá o fim. Todas as pessoas vão ter a oportunidade de ouvir. E aqui há 30 anos, 20 e tal anos, 30 anos, eu não conseguia entender, era difícil para mim entender como é que chegaria, como é que o Evangelho chegaria. Agora tornou-se tudo tão claro. Com a tecnologia, ao eu colocar neste momento, gravo no meu telemóvel, coloco online e de repente está em toda a parte do mundo, para os meus amigos, não é? Tudo se torna claro. Mas eu queria deixar aqui esta palavra hoje sobre liberdade. A verdade que conduz à verdadeira liberdade. O meu último vídeo foi sobre a verdade. Penso que foram 2 vídeos sobre a verdade. O que é a verdade? Jesus é a verdade. Jesus é a verdade. E a verdade conduz à verdadeira liberdade. Jesus veio para nos libertar. Páscoa é a libertação do reino das trevas. Páscoa é a libertação da morte. Ele pagou o preço no inferno para que nós pudéssemos ter vida com Ele, vida eterna. É a verdadeira liberdade. Está escrito, eu estou aqui aberto no livro do apóstolo Tiago, capítulo 1, versículo 25, diz assim: mas aquele que considera atentamente, aquele que considera, observa, tem, entre aspas, curiosidade, considera atentamente na lei perfeita, a lei da liberdade. Mas aquele que considera atentamente na lei perfeita, a lei da liberdade, a lei de Cristo, que é a lei perfeita, a lei de Deus é a lei perfeita, é chamada a lei da liberdade. E nela persevera, não sendo ouvinte negligente, mas operoso praticante. Esse será feliz em tudo o que realizar. Ele atenta e persevera na lei da liberdade, que é a palavra de Deus. Não sendo só ouvinte, não sejais ouvintes, mas praticantes da palavra. Jesus também falou sobre isso, né? No Sermão da Montanha, que ele disse que aquele que ouve e não pratica é igual àquele que constrói uma casa sobre a areia. E vêm as tempestades, vêm os ventos, e a casa caiu e foi grande a sua queda, porque os seus fundamentos eram na areia. E depois ele diz assim, mas aquele que ouve e pratica. Aqui está, aquele que pratica, não é negligente, mas é operoso praticante. Esse será feliz em tudo que realizar. A lei da liberdade. Eu agora quero ir, também tenho aqui em Gálatas, eu marquei aqui 3 capítulos, versículos, assim rapidamente que veio, sobre liberdade e verdade. A verdade conduz à verdadeira liberdade.
E diz assim o apóstolo Paulo, na Epístola aos Gálatas, que estavam a passar por um problema, que era, eles tinham sido libertos por Cristo das tradições dos homens, da religião judaica, dos mandamentos de homens, e tinham sido libertos por Cristo. E diz assim: para a liberdade foi que Cristo nos libertou. Para a liberdade foi que Cristo nos libertou. Permanecei, pois, firmes, perseverai na verdade. Perseverai na lei da liberdade. Permanecei, pois, firmes e não vos submetais de novo a um jugo de escravidão. Permanecei firmes no momento que Jesus nos liberta. Ele nos liberta do jugo, acima de tudo, o apóstolo Paulo estava aqui a falar do jugo da religião, das regras, dos dogmas inventados por homens que nada têm a ver com a liberdade em Cristo. Há outra passagem em Coríntios que diz assim: para a liberdade foi que Cristo vos libertou, não vos torneis escravos de homens. Não vos torneis escravos de homens. A verdadeira liberdade não tem a ver com nós estarmos, por exemplo, presos numas masmorras, nas piores condições, atados, agarrados com correntes. Pessoas assim podem estar mais livres do que hoje. Eu estou a olhar para esta janela, pessoas, centenas de pessoas vão no seu carro, nem sabem às vezes para onde vão e vivem, pensam que são livres, não sabem o que é a verdadeira liberdade. A maior parte das vezes, na maioria, são escravos de medicamentos, são escravos da depressão, são escravos do álcool, são escravos do vício do tabaco, são escravos da pornografia, são escravos da mentira, são escravos da corrupção, são escravos do dinheiro, são escravos desta sociedade. Submetem-se ao Deus deste mundo, que é o sistema, a própria sociedade. São escravos. Nunca conheceram a verdadeira liberdade em Cristo. Ao contrário, estou-me a lembrar de repente agora, não quero só dar este exemplo porque hoje existem muitos missionários hoje por esse mundo fora, acorrentados a pagar com a vida, a serem mortos agora neste momento que eu estou a falar, a cada segundo, em países ditatoriais, em países que não aceitam a pregação do Evangelho. Essas pessoas estão a ser mortas e são muito mais livres do que a sociedade moderna, dos países chamados desenvolvidos. E o apóstolo Paulo, veio aqui de repente ao meu coração, está lá em Atos capítulo 16, não é? Que ele está preso por pregar o Evangelho. Ele está com Silas, com o companheiro Silas, eles estão presos, todos conhecem esta passagem, acorrentados nas piores condições. Eu imagino aquela umidade, o frio, completamente nas piores condições, e a Bíblia diz que eles cantavam louvores a Deus em alta voz e os outros presos ouviam. Eles louvavam a Deus. Aquelas correntes não os podiam prender, eles eram mais livres, eles eram os homens mais livres do mundo, porque tinham Cristo. Mas eles não estavam a fingir, eles eram livres. Assim como eu sou livre. Eu sou livre. Aquele que nasceu de novo, aquele que segue a Cristo, esse experimenta a verdadeira liberdade. Não depende de circunstâncias, não depende de leis, não depende de governos, não depende das notícias que nós ouvimos. Aliás, eu não vejo televisão, eu não vejo notícias há muitos anos. Não tenho televisão. Isto foi aqui um à parte. Mais livres. E o apóstolo Paulo louvava a Deus. Agora eu pergunto assim, vocês sabem depois o que aconteceu, alguns sabem o que aconteceu, mas acham que Paulo e Silas sabiam o que é que Deus ia fazer? Nem sequer oraram por isso. Eles nem sequer pediram para ser libertos. Mas a Bíblia diz que naquele momento, à meia-noite, meia-noite significa a hora mais negra, mais escura das trevas, eles louvavam a Deus, se calhar ensanguentados. Nem consigo imaginar. E a Bíblia diz que Deus enviou o seu anjo, houve um terremoto, as cadeias de todos os presos caíram, as celas se abriram, eles foram libertos. O guarda ficou assustado porque se ele deixasse sair os presos, ele era responsável, ele iria ser morto. E para abreviar uma longa história, ele converte-se, ele diz a Paulo: Paulo, que devo fazer para ser salvo? Ele viu que só Deus podia fazer aquele milagre. E Paulo lhe disse: olha, crê no Senhor Jesus e serás salvo tu e a tua casa. E naquele momento, naquele episódio, de trevas para a luz, nasceu a igreja em Filipos, na cidade de Filipos, onde a epístola dos Filipenses
Agora eu queria terminar, para não me alongar muito, sobre esta questão da liberdade, verdade e liberdade, a verdadeira liberdade. Foi para a liberdade que Cristo nos libertou. Está em João, esta passagem clássica, mas eu preciso ir aí. Eu preciso falar sobre isto. Capítulo 8 do Evangelho de João, versículo 32 em frente, 31. Vejam assim, Jesus tinha pregado, tinha falado que ele era a luz do mundo. Eu sou a luz do mundo, quem me segue não andará em trevas, mas contrário terá a luz da vida. Ele pregou, mais uma vez, de uma forma tremenda, poderosa. Era impossível alguém que o ouvisse ficar indiferente. Aliás, eu estou na mesma página, que é aqui em João capítulo 7, versículo 32, diz assim, os guardas do templo tinham enviado, os fariseus do templo tinham enviado os guardas para prender Jesus, e depois quando eles vieram sem o prender, perguntaram-nos aos guardas, por que não o prendestes? Por que não o prendestes? E eles disseram, jamais alguém falou como este homem. E Jesus estava a pregar, e diz a palavra de Deus no capítulo 8 de João, versículo 31, diz assim, disse Jesus, dito estas coisas, muitos creram nele, incluído das autoridades religiosas. Disse, pois, Jesus aos judeus que haviam crido nele, se vós permanecerdes, olha a palavra outra vez, permanecer, aquele que permanece na lei perfeita da liberdade, não é negligente ouvinte negligente, mas operoso praticante, esse será bem-aventurado, esse será feliz em tudo o que realizar. Se vós permanecerdes na minha palavra, sois verdadeiramente meus discípulos, e conhecereis a verdade. Se permanecerdes, conhecem a verdade conduz à liberdade. E diz assim, conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Só a verdade que é Cristo liberta, cá dentro. Não existe liberdade. A liberdade do mundo não tem nada a ver com a liberdade de Cristo. A liberdade do mundo é uma farsa. Deixa-me dizer, é patética aquilo que se fala de liberdade. O homem é escravo sem Cristo. O homem não conhece, não sabe para onde vai, nem sabe porque existe, não sabe porque nasceu, não sabe o que anda a fazer. As pessoas dão a entender, a gente olha para as pessoas, parece que estão tão firmes, tão sólidas daquilo que vão, estão sempre com aquela postura como que sabem onde vão, não sabem nada. Com todo o respeito que estou, eu também fui assim. As pessoas não sabem para onde caminham. Estão cegos a guiar outros cegos. Sem Cristo, as pessoas vivem nas trevas. Precisam conhecer a verdade para conhecer a verdadeira liberdade. Conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. E os fariseus, que eram os orgulhosos, os sabichões, disseram-lhe assim, nós nunca fomos escravos e estás-nos a dizer precisamos ser libertos. E aqui começa uma discussão, já falei nisto também noutros vídeos. Mas eu queria chegar aqui também ao versículo 36. Jesus disse-lhes assim, se o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. Ele abriu o jogo. Não, vocês nunca foram escravos do ponto que vocês dizeis sois filhos de Abraão. Mas eu vos digo, vocês sois escravos do diabo. O vosso pai é o diabo. Jesus depois começou a abrir o jogo, porque eles começaram-se a exaltar, começaram a demonstrar o que verdadeiramente, afinal, eles creram nele, mas depois não permaneceram. No momento que Jesus disse, se o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres, aí o problema começou. Se o Filho vos libertar, se Cristo liberta do pecado, da condenação, da falta de propósito na vida, esse é o maior razão de tristeza, mesmo que camuflada no ser humano. Ele não sabe o seu propósito na vida, ele não sabe para onde vai, ele não sabe o que está a fazer nesta terra, finge que sabe, mas não sabe. E a vida escapa-se, como que a areia pelos dedos, como que o vento pelos dedos. E no abrir e fechar de olhos já passou, e nunca entendem. Sem Cristo não é possível haver liberdade. Páscoa é verdadeira liberdade. Ele nos libertou
do maior inimigo, a morte, do qual todos são escravos sem Cristo, do qual todo ser humano é escravo. A Bíblia diz que o último inimigo a ser vencido foi a morte. Foi Cristo que venceu a morte para dar a verdadeira liberdade, a liberdade da vida eterna a cada um que crê. Deus os abençoe e feliz Páscoa neste ano 2023.